Olha o que o senador Flávio Bolsonaro acabou de deixar bem claro. Quem quiser o apoio de Jair Bolsonaro para a eleição de 2026 vai ter que se comprometer com um indulto ou uma anistia para livrar o ex-presidente das possíveis condenações. E mais, se o STF tentar barrar essa medida, vai ter que enfrentar o Supremo também. Sim, foi isso mesmo que ele disse numa entrevista à Folha de São Paulo. E a fala dele já tá dando o que falar nos bastidores da política e da imprensa. Vamos entender tudo isso direitinho, porque a declaração de Flávio mexe com o cenário eleitoral, jurídico e até institucional daqui do país. Segundo o senador, nenhum candidato vai contar com o apoio de Bolsonaro em 2026 se não assumir um compromisso firme, dar um indulto presidencial ou costurar com o Congresso uma anistia geral, meu amigo. E essa anistia, segundo Flávio, seria tão ampla que poderia incluir até o ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Flávio disse que o único caminho honroso para pacificar o país seria essa anistia geral. E ele fez um alerta. Ele disse que se o candidato der indulto ou aprovar a anistia e ainda assim o STF anular isso dizendo que é inconstitucional, aí sim, meu amigo, o Brasil pode entrar numa crise institucional pesada, segundo ele. Nas palavras dele. Aí vem o Supremo e fala, é inconstitucional, volta todo mundo pra cadeia. Isso não dá. Ele tentou amenizar o tom dizendo que não é ameaça, mas também falou com todas as letras sobre a possibilidade de interferência direta entre os poderes e até do uso da força. Olha só o peso disso. Flávio ainda disse que Bolsonaro tem medo de ser assassinado na cadeia. Segundo ele, o pai teme um atentado ou até um envenenamento se for preso. Ele lembrou da facada que Bolsonaro levou na campanha de 2018 e disse que o ex-presidente continua se sentindo ameaçado até hoje. Agora, vamos amarrar tudo isso. Bolsonaro, como a gente sabe, foi considerado inelegível pelo TSE. O motivo? Abuso de poder político e uso indevido da máquina pública durante 7 de setembro e nas críticas ao sistema eleitoral. Mas mesmo assim, ele insiste que vai tentar concorrer. E a fala de Flávio mostra que nos bastidores o foco é outro. É conseguir limpar a ficha de Bolsonaro por indulto ou até por anistia. O problema é que isso depende de muita coisa. Precisa ganhar a eleição, precisa ter força no Congresso e ainda precisa passar pelo crivo do STF. E é aí que mora o risco. Porque se o Supremo vetar essa medida, o próprio Flávio já antecipou que pode haver um confronto entre os poderes. E olha, mesmo dizendo que não é uma ameaça, esse tipo de fala tem peso sim. Principalmente quando vem de um senador e filho do ex-presidente. A gente tá vendo de novo uma estratégia que coloca o judiciário na parede. Como se dissesse, ou vocês aceitam o perdão, ou o Brasil vai entrar em crise. E isso, claro, joga gasolina no debate político. Flávio ainda tentou suavizar dizendo que tudo é só uma análise do cenário. Mas na prática, o que ele está fazendo é condicionar apoio político a uma exigência judicial. E mais, se não tiver indulto, não tem apoio. E se tiver o indulto e o STF não aceitar, aí ele já fala em uso da força e interferência entre os poderes. É um cenário complicado, meu amigo. Tanto do ponto de vista político quanto institucional. E no meio disso tudo, Bolsonaro ainda enfrenta outros processos. Inclusive esse inquérito de tentativa de golpe em 2022. Se ele for condenado nesse caso, pode ficar inelegível por ainda mais tempo, viu? Ou até, talvez, ser preso. Por isso, a fala de Flávio mostra o tamanho da preocupação da família Bolsonaro com o futuro político e jurídico do pai. Mas e você? Acha que um indulto resolveria esse problema? Ou isso pode virar uma crise ainda maior com o STF? Comenta aí o que é que você pensa sobre isso. Eu quero saber a sua opinião. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Valeu demais e até a próxima!